A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadade e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é quantidade e matemática, é tempo, quantidade e matemática. E cores, os que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, e por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas e os Dons. E ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para todos vocês. Para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios. Sempre houveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos. Dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios. Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado, também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @Igrejas e os Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, curtindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, dizendo que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, pois o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do teu segmento de fé espiritual religioso. Vamos dar início ao sorteio, a oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início à oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igrejas e os Dons. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva a vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos dos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim,
que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje os rebanhos o rebanho eu vou falar os rebanhos, 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Escolha o seu número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração através do seu número de rebanho, que você escolher de 1 a 14, todos os dias de segunda a sexta. E no final da live, eu faço sorteio, no qual você mentaliza o número de 1 a 14 e peça que o Espírito Santo de verdade fale ao seu coração através do número que você escolheu e mentalizou, que esse número eu sorteio um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o rebanho dos escolhidos de número 13, rebanho dos escolhidos de número 13. Vamos ao livro para esses rebanhos, Filipenses com 4 capítulos. Filipenses com 4 capítulos. Capítulo 3, Filipenses, capítulo 3, que contém 23 versículos, 21 versículos, Filipenses capítulo 3, lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Filipenses, capítulo 3, para os escolhidos de número 13, vamos à oração, que a oração é a oração 4. A oração é a oração de número 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essas famílias, esse lar,
essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e de toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu dou glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Filipenses capítulo 3, que contém 21 versículos. Alegria santa. Quanto a mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós que servimos ao Senhor Deus em espírito. Nos gloriamos no Senhor Jesus o Cristo, em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. O que, porém, para mim era lucro, considerei a perda por causa de Cristo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11, escolhidos de número 11, o livro de Jonas para os escolhidos de número 11, com 4 capítulos. Capítulo 1, Jonas, capítulo 1. Jonas capítulo 1 para os escolhidos de número 11, que contém 17 versículos. Jonas foge do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir como eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava apontando de se despedaçar. Então temeram os marinheiros e clamaram a cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormiu um profundo sono. No mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Escolhidos de número 14. Vamos ao livro para esses escolhidos. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 2. Tiago, capítulo 2, para os escolhidos de número 14. Vamos à oração. A oração de número 1. Tiago, capítulo 2. A oração é a oração 1. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio, esse veículo. Saiam agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Tiago, capítulo 2, contém 26 versículos. Proíbe-se o favoritismo. Meus irmãos, como os santos em nosso Senhor Jesus o Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com um anel de ouro ou no dedo ou com trajes de luxo,
e entrar também algum pobre andrajoso, e atentardes para o que tem postrado de luxo, e lhe disserdes: assenta-te aqui em lugar de honra, e dissede ao pobre: fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés. Não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu o Senhor Deus que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu a que o amam? Vós, porém, desonrastes o pobre. Não são os ricos o que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles o que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Escolhidos de número 10. Gênesis com 50 capítulos. Gênesis com 50 capítulos. Capítulo 32. Gênesis capítulo 32 para os escolhidos de número 10. Gênesis capítulo 32 para os escolhidos de número 10. Que contém 32 versículos. Jacó também seguiu o seu caminho, e os anjos do Senhor Deus o encontraram. Quando Jacó ouviu, disse: este é o acampamento do Senhor Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. Jacó enviou mensageiros diante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ordenou-lhes, dizendo: assim direis o meu senhor Esaú: assim diz Jacó, teu servo, como peregrino morei com Labão, e estive lá até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e bodes, servos e servas. Envio esta mensagem a meu senhor para achar graça aos teus olhos. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem a encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e se angustiou, e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, os bois e os camelos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho dos escolhidos de número 7. Vamos ao livro para esses rebanhos. Atos. Vamos para o livro para esses rebanhos. Atos com 28 capítulos. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, a oração. A oração é a oração 6. A oração é a oração 6. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E que receba a verdadeira paz e a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Atos capítulo 5, para os escolhidos de número 7. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença aonde você estiver.
Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, do capítulo 24 a 27, do capítulo 16, do versículo 24 a 27. Glórias ao Senhor Deus, muitíssima gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 5, a mentira de Ananias e Safira. Ora, certo homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade e reteve parte do valor, sabendo a sua mulher, mas levou o resto e o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, porque encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade, guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder, porque planejaste isso em teu coração, não mentisse aos homens, mas ao Senhor Deus. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e morreu em grande temor, caiu sobre todos os que isso ouviram. Levantando-se os jovens, cobriram o morto e levantando para fora o sepultaram. Passando um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Perguntou-lhe Pedro, diz-lhe, vendeste, portanto, aquela propriedade? Respondeu ela, sim, portanto. Glórias ao Senhor Deus, glória. Rebanho dos escolhidos de número 2. Sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para os escolhidos de número 2, vamos ao livro. O livro é o livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Vamos ao capítulo, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Recebam seu livro e seu capítulo para você meditar nesse momento. 1 Tessalonicenses capítulo 3, para os escolhidos de número 2, você que escolheu ser parte dos escolhidos do rebanho dos escolhidos de número 2, a mensagem para você está no livro de 1 Tessalonicenses capítulo 3, que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença aonde você estiver. 1 Tessalonicenses capítulo 3, que contém 13 versículos. A missão de Timóteo. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão, ministro do Senhor Deus, o nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações. Vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Com efeito, estando ainda convosco, predissemos que íamos ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, trouxemos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Contou-nos, como sempre tendes, boas lembranças de nós, desejando muito ver-nos como nós também a vós. Por essa razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Escolhidos de número 8. Vamos ao livro Obadias. Obadias com um capítulo.
Vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Obadias, com um capítulo que contém 21 versículos. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviada às nações o mensageiro dizendo: levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, a tu que habita nas fendas das rochas na tua alta morada, que dizes no teu coração que me derrubará em terra. Embora te eleves como águia e pões o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como está destruído, não furtariam somente o que lhe bastasse. Se a ti viesse o que lhe colhem uvas, não deixaria alguns cachos, como foram rebuscados bens de Esaú, como foram esquadreados tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha. Não há em Edom entendimento. Escolhidos de número 3. Vamos aos escolhidos de número 3. Vamos ao livro. Para esses rebanhos dos escolhidos de número 3, seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de 1 a 14. Marcos, com 16 capítulos. Capítulo 7. Marcos capítulo 7 para os escolhidos de número 3. Marcos capítulo 7 para os escolhidos de número 3. Que contém 37 versículos. A tradição dos anciãos. Ajuntaram-se ao Senhor Jesus fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns de seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, sem lavar, os repreendiam. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Quando voltam da praça, se não se lavarem, não comem. E muitas outras tradições há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos, o metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os mestres da lei: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos sem lavar? Responderam-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito entre o povo: honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou apresentar para vocês uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo, que explicou com os mais detalhes as palavras do sacerdote e as palavras e intenções do sacerdote e das 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas
políticas o interesse da população desses grandes benefícios, que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 milhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. E nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos a mais um rebanho. Rebanho dos escolhidos de número 1. Vamos ao livro para esses rebanhos. Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 5, Apocalipse capítulo 5. Para os escolhidos de número 1. Os escolhidos de número 1 vai meditar no livro de Apocalipse capítulo 5, que contém 14 versículos. O livro selado e o cordeiro. Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradado com grande voz: a quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, ora, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos do Senhor Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da mão direita do que estavam assentados no trono. Escolhidos de número 4, escolhidos de número 4. Isaías com 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Isaías capítulo 1. Para os escolhidos de número 4, Isaías capítulo 1, para os escolhidos de número 4. E contém 31 versículos. A nação rebelde. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. Ouvi o céu e dá ouvidos à terra, pois falou o Senhor: criei filhos e engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor,
e o jumento à manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de maligno dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados? Demais vos rebelarias. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas podres, não espremidas nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. Os campos os estranhos devoraram da vossa presença, os quais se acham devastados como numa subversão de estranhos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 12. Vamos aos escolhidos de número 12. Vamos o livro para esses escolhidos. O livro é o livro de Hebreus, com 13 capítulos. Capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Vamos para a oração. Hebreus capítulo 1, que contém 14 versículos. Vamos para a oração. E a oração é a oração 5. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos, que estiverem em um só Espírito junto conosco, receba a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Hebreus capítulo 1. O Filho é superior aos anjos, havendo o Senhor Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por isso mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se na majestade nas alturas. Assim ele se tornou tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é mais excelente do que o deles. Pois a qual dos anjos disse: jamais, tu és meu filho e hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E novamente, ao inserir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos do Senhor Deus o adorem. E quanto os anjos diz: quem seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Escolhido de número 9. Vamos aos escolhidos de número 9. Vamos ao capítulo, ao livro e o capítulo. 1 Pedro, com 5 capítulos. Capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5. Vamos à oração, que a oração é a oração 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver, através da internet, que sai agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, e daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18, em o nome santo do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. 1 Pedro capítulo 5, para os escolhidos de número 9.
que contém 14 versículos. Os anciãos e os jovens, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho do Senhor Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores do que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos vossos maridos. Semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade um para com os outros, porque o Senhor Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Escolhidos de número 5. Vamos aos escolhidos de número 5. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Jeremias, com 52 capítulos. Jeremias, capítulo 12. Jeremias, capítulo 12. Vamos à oração. A oração é a oração 10. Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, para que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo, que estiver trabalhando contra as tuas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos. E chega a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @ Igrejas e os Dons. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Jeremias, capítulo 12, para os escolhidos de número 5. O capítulo 12, que contém 17 versículos. Justo és o Senhor. Ainda quando entro contigo num pleito, contudo falarei contigo da tua justiça. Porque prospera o caminho dos ímpios, porque vivem em paz todos que procedem perfidamente. Plantaste-os, a eles se enraigaram, crescem, dão fruto. Tende nos lábios mais longe do seu coração. Tu, porém, ó Senhor, me conheces, tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele como as ovelhas para o matadouro e prepara para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, pois eles dizem, ele não verá o nosso fim. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás no bosque do Jordão? Até os teus irmãos e a casa do teu pai te traíram. Eles mesmos chamam após ti em altas vozes. Não confieis neles, ainda que te digo coisas boas. Desampararei a minha casa e abandonarei a minha herança. Entregarei a amada da minha alma nas mãos dos seus inimigos. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 6. E o livro é o livro de Judas, com um capítulo. Judas, com um capítulo, que contém 25 versículos. Judas, servo do Senhor Jesus o Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai, e guardado no Senhor Jesus o Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Contra os ímpios e falsos mestres, amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação, que nos é comum, sentir a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé de que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único e soberano Senhor
o Senhor Jesus o Cristo. Quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservados em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se às prostituições e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14, peço que o livro e o capítulo que será sorteado para dará total liberdade ao Espírito Santo de verdade falar ao seu coração nesse momento. Enquanto vocês vão mentalizando, eu irei ler uma das nossas mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais estão apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a tua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, que os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa a 730 milhões de reais. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco nos versículos 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 entre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14. Você que mentalizou 2, a mensagem para você está no livro de Filipenses. Está no livro de Filipenses, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 12, a mensagem está no livro de Jonas, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 1, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 2. Você que mentalizou o 10, a mensagem está no livro de Gênesis, capítulo 32. Você que mentalizou, escolheu o número 9, a mensagem está no livro de Atos, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 13, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou, escolheu o número 3, a mensagem está no livro de Marcos, capítulo 7. Você que mentalizou, escolheu o número 8, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 7, a mensagem está no livro de Isaías, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 5, a mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 4, a mensagem está no livro de 1 Pedro, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 11, a mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 12. E você que mentalizou, escolheu o número 6, a mensagem está no livro de Judas, capítulo 6. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para você mais um aviso. Muita atenção a todos que são ofertantes e dizimistas deste ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor.
porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, seu estado ou país. Pois assim parecerem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou o 2, Filipenses 3, o 2, Filipenses 3, o 12, Jonas 1, o 1, Tiago 2, o 10, Gênesis capítulo 32, o 9, Atos capítulo 5, o 9, Atos capítulo 5, o 13, 1 Tessalonicenses capítulo 3, o 14, Obadias, o 3, Marcos 7, o 8, Apocalipse 5, o 7, Isaías 1, o 5, Hebreus 1, o 4, 1 Pedro 5, o 11, Jeremias 12, o 6, o livro de Judas. Você que mentalizou o número 6 vai meditar no livro de Judas. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor, inscrito ou membro ou ofertante de uma das 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um livro, um número, para você receber um livro para a sua meditação, para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de vocês receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Vocês também têm a flexibilidade dos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @IG 1318 37 300 e até 1h12 da madrugada, e até 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber as orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para, após fazer a sua obra para com o Senhor Deus, receber as suas recompensas. Examine em Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e os horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abre o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas nos canais. Inclina as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente e o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões até 200 milhões de reais.
para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, seu estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar. Independente do teu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês do México, da Espanha, da Colômbia, vocês do Japão, da França, Bangladesh, Rússia, Itália, vocês da Argentina, do Canadá, de Moçambique, do Chile, da Rússia, de Portugal, da Angola e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta, de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim, sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém.